Muito bem. Então vamos tratar sobre este assunto, os erros da evangelização atual. Como tem sido a evangelização hoje no meio evangélico? Então, geralmente, as pessoas usam frases assim, tá? E eu usei algumas delas no passado, erroneamente, antes de conhecer a palavra de Deus com profundidade. Tá? Então, o primeiro erro é você pregar o evangelho falando Jesus te ama para as pessoas. Mas como assim, pastor, isso é errado? É errado, por quê? Porque na Bíblia, nenhum discípulo de Cristo pregava o evangelho assim. Antes de Cristo, João Batista não pregava o evangelho assim, Jesus não pregava o evangelho assim, e os discípulos não pregavam o evangelho assim. Você não encontra. Então Pedro aproximou-se da multidão e disse, Jesus te ama. Isso não existe, gente. Isso é invenção dos nossos tempos. Tá? Não há respaldo bíblico. Esse é o primeiro e grande motivo. E qual é o segundo motivo? Ora, Deus, há um sentido em que Deus ele cuida de toda a criação. Em Mateus 5 é dito que Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. Né? Então Deus cuida da criação. Mas em termos de amor final, Deus amar uma pessoa para salvá-la, Ele não ama todo mundo. Porque se Deus amasse todas as pessoas do mundo, não existiria inferno. Todas as pessoas seriam salvas. Então é um equívoco você parar uma pessoa na rua e dizer, Jesus te ama. Porque pode ser que Deus não ama aquela pessoa. Eu sei que isso é meio estranho e meio duro, mas é a realidade dos fatos. Nós temos na Bíblia um Deus que ama e que odeia. Você se lembra de Paulo falando sobre Jacó e Esaú? O que ele diz lá? Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Aborreci é um eufemismo para odiei mesmo. Tá? Então nós temos um Deus que ama e um Deus que odeia. É por isso que existe inferno. Então, e outra coisa, você para uma pessoa na rua e fala, ei, Jesus te ama. Aí a pessoa fala, bom, então, tranquilo, vou viver a minha vida como eu sempre fiz. Se fazendo as atrocidades que eu faço, Jesus me ama, Ele me aprova. Qual é o sentido de evangelização, de mudança de vida, quando você diz Jesus te ama para uma pessoa? Agora, todas essas questões são secundárias. A questão principal é, Jesus, João Batista e os discípulos nunca evangelizaram dizendo Jesus te ama. Como é que eles evangelizavam? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a maneira de evangelizar. Arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Tá? Esse é o exemplo bíblico que nós temos. Outras variações. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você sabe disso? Você lê a mente de Deus para dizer para a pessoa que Deus tem um plano? Deus tem um plano para a vida de todo mundo. E para a vida de alguns é o inferno. Tá? Então não diga Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Ele quer te dar paz, alegria.